Oi, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio, né, Fernanda? Isso, o oitavo episódio. Graças a Deus, a gente tem dado certo, a gente está gostando muito da interação de vocês, dos compartilhamentos, dos comentários, assim, tá incrível. E continue, que isso está dando gás, né, Fernanda? Com Girando certeza. ideias. Isso faz toda a diferença. Total. E hoje, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É diferente. O negócio é diferente. Hoje a gente trouxe a Samila. Oi, pessoal! Gente, a Samila, ela é, na verdade, esse episódio como um todo, ele vai ser um complemento do primeiro episódio. Se você não viu o primeiro episódio, volta lá, o link tá na descrição, tá? Vai lá para a gente poder complementar, para vocês entenderem o contexto de tudo. Esse segundo episódio, esse oitavo episódio, na verdade, ele é um complemento do primeiro, porque a gente vai contar a logística que como tudo começou, né, da clínica, só que na visão da Samila. Ah, quem é a Samila? A Samila, ela é a nossa responsável técnica hoje, é a sócia, né, da Ser Especial, e ela quem mergulhou de cabeça mesmo nesse projeto. Foi ela quem começou os atendimentos da Bia quando ainda era uma casinha, né? Hoje a gente já tem uma estrutura maior, né? A Ser Especial, uma clínica de verdade. Então foi ela quem mergulhou, quem abraçou a ideia, é quem se dedica de verdade todos os dias também, né? Junto com a Serlan, com a Fernanda. Então é o trio de sócios ali, são três cabeças completamente diferentes que se complementam de uma forma incrível. Então, eu gostaria de parabenizar, Samila, você de antemão pelo trabalho incrível que você desempenha, tanto como profissional, como gestora, né? Que isso foi se aperfeiçoando com o tempo. E eu acho que vai ser um episódio muito, muito, muito incrível, né, Fernanda? Vai sim, com certeza. E antes da gente iniciar, né, com a Samila, eu gostaria muito de apresentar para vocês um mini histórico, né, da Samila, da carreira dela, que eu acho que é super importante vocês entenderem quem é a Samila. Ela é fisioterapeuta formada pelo Centro Universitário de Santa Fé do Sul, especializada em fisioterapia na saúde da mulher. Fez residência no Hospital Geral, com enfoque em neurologia e reabilitação uroproctológica pela FAMERP, lá em São José do Rio Preto, que é uma instituição de grande referência nessa área, tá? Na área da saúde. A trajetória dela inclui atuação como docente, supervisora em programas de aprimoramento, também lá na FAMERP, além de experiência em reabilitação neurológica em clínicas e instituições como a APAI, de Goiânia. Né? Ao longo desses anos, a Samila realizou N, né, formações em reabilitação, a gente colocou aqui alguns destaques, né? Na neurologia pediátrica, ela tem o BOBAT, o PNF, o PEDIASUIT, eletroestimulação pelo método TESES, e fez neuromodulação pela USP. E agora, nesse último período, ela esteve nos Estados Unidos e ela concluiu uma formação que chama Dynamic Movement Intervention, e também ela fez uma atualização em neuromodulação em Harvard. Então, assim, ela voltou com uma bagagem bem bacana nessa área, né, para trazer para os pacientes, né, para implementar e trazer mais qualidade para os pacientes. Além disso, a Samila, ela tem uma participação muito intensa em todos os congressos, em treinamentos junto com indústrias, né, com laboratórios, em relação aos medicamentos de atrofia, participou de vários congressos, né, apresentando também casos nesses congressos. Então, ela tem uma experiência enorme em atrofia muscular espinhal, onde ela se torna uma referência nesse assunto, né? Atualmente, ela é sócia e diretora técnica da clínica Ser Especial, desde 2015, né, quando a gente iniciou a empresa, e ela acompanha nossos pacientes, todos eles, desde esse momento, né, e nossos pacientes têm, assim, diferentes necessidades neurológicas, como doenças raras, né, e vários transtornos. Então, assim, a Samila faz todo esse papel, né, de cuidado técnico e também de cuidado, né, com as famílias e pacientes lá da clínica. Então, Samila, eu sou suspeita para falar, né, tenho uma admiração muito grande
É um prazer estar aqui com você, né, para a gente complementar essa história que eu acho que é incrível e é muito importante para todos conhecê-lo. Acho que vai ser incrível mesmo, como a Ellen falou. E a primeira coisa que a gente quer saber, assim, a gente queria que você falasse sobre você. Quem é a Samila hoje, né? Quem é a Samila? Qual é a sua origem, né? O que você gosta de fazer, né? Fala um pouquinho assim, bem leve, para as pessoas entenderem quem você é e o que você gosta. Olá, pessoal. Então, meu nome é Samila. Antes disso, eu só gostaria de parabenizá-las por esse, né, podcast. Eu estava distante e não vi a hora de poder participar também desse momento com vocês. Eu acho que é um momento muito importante para poder estar levando um pouquinho da nossa essência, né? Para as pessoas realmente conhecerem tudo, né? Desde quando começou, um pouquinho sobre os programas e parabenizá-las. Obrigada. Meu nome, então, é Samila, né? Sou fisioterapeuta, sou goiana, do interior de Goiás, né? Minha cidade de origem é Paranaiguara, uma mini cidade, mas que sou suspeita e gosto muito. Minha formação, então, foi toda no estado de São Paulo, né? Morei mais de 10 anos no estado de São Paulo e retornei para o nosso estado após conhecer meu esposo, o Alexandre, que estava fazendo a residência na área de neuro também. Conheci a Fernanda, só para trazer um pouquinho para cá. Foi assim que eu cheguei aqui em Goiânia, que a gente deixou tudo e comecei minha vida profissional aqui do zero, né? E comecei no Instituto Movimento, onde me abriram as portas, e tinha uma amiga que já estava com a agenda lotada, não tinha mais nenhum horário, e ela falou assim, Samila, você não tem interesse, né, de atender uma paciente? Eu não estou com horário mais na agenda. Eu falei assim, nossa, claro, né, começando ali. E aí foi quando eu entrei em contato com a Fernanda para poder saber um pouquinho mais sobre o histórico da Beatriz. E ela me trouxe, que era a AME, marquei para poder conhecer, né, a Beatriz, para poder fazer a avaliação. Ela passou o endereço, mas eu não sabia nada de Goiânia, nem onde que era T63, nem onde era nada. Foi quando o Alexandre me levou, fiz a primeira avaliação com a Beatriz. A princípio, fui bem claro com a Fernanda, porque a AME, para mim, eu conhecia por livros, apesar de ter ficado esse tempo todo no hospital de base, que a gente vê doenças muito raras, ter esse contato, a AME, para mim, era algo novo, que era uma doença de livros. E aí, eu trouxe para a Fernanda, avaliei, falando, Fernanda, sou especialista nessa parte neurológica, mas eu não tenho tanta experiência. Mas eu estou disposta a estudar, estou disposta, né, a entender um pouco mais esse mundo e abraçar a causa. E foi quando eu comecei a atender a Beatriz. Todos os cursos de formação que tinham ali na época, eu tentava me aprimorar para poder tentar entender um pouco mais sobre esse universo, que era tudo muito novo. E a gente começou essa leva assim. Eu vou começar por essa parte, porque a Beatriz, ela faz parte da minha trajetória também, né? Então, eu me mudei para cá, foi em 2013. Em 2013, comecei a atender a Beatriz. A Beatriz foi minha daminha de casamento, né? Ai, foi lindo. Por isso que eu tô começando a trazer sobre começou. isso. Mas você não voltou casada? Não, eu vim noiva. Você veio noiva. Vim noiva para cá. Entendi. Aí, né? Você conheceu o Alexandre lá em São Paulo, na lá formação. em São Paulo. Né? Eu dava aula na pós-graduação na área de neuro, na parte a parte prática mesmo, e conhecia ele na ala ali, né, da neurologia. E aí, então, a gente veio para cá noivos, foi quando eu conheci, né, a Beatriz. E aí a Fernanda, Samila, mas você tem certeza que você vai querer que ela seja, né, da minha, na época, assim, trouxendo? Eu falei assim, não, Fernanda, ela dá conta, a gente vai treinar em casa aqui, tá tudo certo, a gente pega a almofadinha, ela vai treinando. E aí, eu trouxe essa trajetória dessa forma, porque a Beatriz faz parte, né, desse processo todo. E assim, no dia do casamento, ela simplesmente arrasou, né? A gente conhece a festa. Sim, entrou super bonitinha ali, levando aliança, tudo. Então, ela faz parte desse processo. Então, dando continuidade um pouquinho no meu fazer, dessa parte de Samila, então, depois do meu casamento, veio a Marina, né? E o Benício, que fazem parte, né, desse contexto familiar, da minha família, assim, no contexto geral. Porque hoje em dia eu me vejo como fisioterapeuta, amo o que eu faço, sou apaixonada realmente no que eu faço, assim, que eu acho que o meu dom, a gente não entende o processo, mas depois quando a gente olha para trás, é Deus que direciona tudo na vida da gente, né? E eu acho que eu não tinha outra profissão a não ser essa, fisioterapeuta. E aí a outra base que é a minha família, né? Que é Deus que vai direcionando tudo, né? Desde a relação conjugal, ali, a relação profissional. Então, eu me defino nisso, assim, né? Samila tem uma base familiar também, como pais, mães, parentes, mas o principal, né? É o ela ali entre família e o trabalho ali, né? Que me definem muito. Para onde a gente volta todo dia, né? Sim, que nos motiva. É incrível, Samila. Eu acho que, na verdade... Eu acho que vai dar certo, porque a Samila vai conseguir transferir e transmitir a pessoa maravilhosa que ela é,
que, na verdade, ela acreditou, né? Ela não tinha o conhecimento específico sobre AME, porque poucos casos, né? Na época tinha bem menos informação também, né? Sim. Algumas informações até distorcidas, né? A gente já chegou a comentar aí sobre o método de reabilitação que tinha antes, mas é isso, o ponto é da acreditação, né? Ela sempre acredita, ela sempre, Samila, não vai dar certo. Não, mas vai. Não, mas e se a gente fizer? Mas se a gente fizer? Então, assim, de uma forma ou de outra vai dar certo, porque a Samila, ela guia, né? Ela ilumina, assim, ela vai trazendo e transformando tudo. Eu sou suspeita para falar. E você falou do Alexandre, foi um acaso, assim, vocês se encontrarem na área neurológica ou já estava uma coincidência, ele também já está fazendo na neuro? Como que foi, assim, a atuação hoje? Porque hoje ele é neuro, né? Sim, sim. Na verdade, foram 2 etapas, assim. Eu cantava no coral da igreja, e aí eu achava estranho que toda vez ele sentava, era muito, quase no mesmo banco. E depois eu fiquei sabendo que ele que via onde eu ia sentar e sentava perto ali. Então, assim, eu acho que foram esses olhares, assim, desde a época da igreja, essa questão da religião, acho que une muito o casal, né? Direciona Sim. muito, ajuda. Mas eu acho que também a questão do trabalho, porque a primeira vez, assim, acho que foi realmente no hospital, e os dois, por coincidência ali, né, estarem trabalhando mesmo nessa área, né, da reabilitação, eu na área da neurologia e ele intervindo na reabilitação de uma outra forma, né, com a parte médica ali. Sim, entendi. Então, foi o destino. É Deus. Com certeza, com certeza. Abençoados são vocês. Sim. E assim, quando a gente traz, né, já trazendo assim, você começou a falar aí da Beatriz, pensando já na série especial, o que se eu fosse contar um filme assim rapidamente, uma curta, como é que você traria essa história na sua vida? A ser especial na minha Isso. vida? É... Fica à vontade, Samila. Não vou fazer muito contato visual também, não, gente. Então, a ser especial, acho que tudo foi acontecendo de uma forma muito natural, né? Eu falo assim, por abraçar, por acreditar. Então, eu acho que a Samila, antes da ser especial, e a Samila agora, eu acho que são pessoas que... É uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, mais humana, mais empática, porque eu aprendi muito a ter uma escuta mais ativa das famílias, dos pacientes também, porque às vezes a gente não pode... Tem que levar em consideração o que eles querem, o que almejam também. Então, com isso, a gente aprende a dar mais valor também no que a gente tem, a ser mais grata. E com isso, a gente tem um olhar diferente também para tentar gerir pessoas que estão com a gente, né, da equipe, porque eu não consigo nada sozinha na Clínica Ser Especial. Eu sou só mais uma, que é a união ali que faz toda a diferença, né? E eu acho que, às vezes, essa pessoa que Deus foi me transformando, né, nesses 10 anos de clínica, que essa semana a gente completa 10 anos desse marco, e é tão bonito olhar a trajetória de como que a gente começou, né? E ver como que a gente foi evoluindo, mas isso eu acho que foram com os obstáculos. Porque a gente não vai evoluir naquela linha, né? Sem ter aqueles altos e baixos. Então, cada obstáculo que a gente tinha, eu acho que ia renovando a nossa força ali, onde que eu errei, porque a gente é ser humano, né? E é comum, a gente sempre vai ter erros, mas com os erros a gente tem que aprender. O errado é não aprender com os erros e achar que está tudo certo. Então, eu acho que a gente evoluiu muito, assim, com relação a eu, como ser humano, e eu acho que a clínica Ser Especial também cresceu, porque eu acho que trouxe um pouco da essência do que a gente queria. As pessoas que estão lá também são pessoas do bem, que se envolvem, que dão o seu melhor. Mas eu sou outra pessoa hoje. Eu sou uma pessoa mais humana, eu tenho mais fé, eu acredito, eu acho que a fé me renovou ainda mais para fazer o meu fazer, porque eu acho que sem essa essência, sem a fé, sem acreditar, nada tem valor, porque o pai chega lá, o que ele tem com ele é a fé que o filho, e a fé nas pessoas que estão naquela empresa também, que está tendo um olhar que vai além, que vai comparar o filho dele com ele mesmo, mas que sabe que ele pode evoluir dentro dos limites dele. Quem sou eu para falar para o pai que o filho não vai conseguir tal aquisição? Talvez o pai chega tão esperançoso com um objetivo lá, né? Ele acompanha as avaliações todas comigo também. Ele, às vezes, como pai, almeja algo que lá na frente. Mas, o pai, a gente vai conseguir aos pouquinhos, dentro do limite do seu filho, com objetivos a curto, médio e longo prazo, mas que tem potencialidade, seu filho tem.
E aí, quem sou eu para poder tirar aquela fé, para poder desacreditar no que o pai está querendo, o que aquele paciente, às vezes, quando a gente tem muitos pacientinhos, né, que também tem essa questão da fala, né, dessa escuta, a gente tem que ter essa escutativa para poder levar também em consideração o que eles almejam também. Então, eu acho que eu sou um ser humano melhor hoje. Depois de toda essa vivência, depois de 10 anos passando por tudo isso, assim, sabe? Várias vezes a gente pensa, Senhor, será que eu estou no caminho certo? Será que, né? É comum isso, quando vem os obstáculos. Mas aí, no outro dia, você renova e fala assim, meu Deus, parece que está tudo mais leve hoje. Deus direciona o pensamento, ó, vai por aqui, segue esse caminho, e continua firme que seu propósito é esse. E aí a gente continua, né? Minha percepção, assim, é de que você aprimorou, mas você sempre teve o dom da escuta e a empatia de entender esses pacientes, essas famílias. O que não é simples, né? Às vezes as pessoas olham e falam, que pena, né? Nossa, né? Mas você não, você consegue realmente olhar nos olhos daquela família, olhar naquela criança e fazer o melhor, né? Escutar e fazer o melhor por elas, às vezes mais do que a própria família imagina, né? Por isso que às vezes existe alguns conflitos, mas eu acho que Deus te prepara nesse sentido. Por isso que, igual a Ellen falou, somos 3 cabeças diferentes, Sim. mas tinha que ter essa cabeça que está em formato mais de coração para que desse certo, para que fosse realmente a ser especial diferenciada, né? Que eu acredito que é, e para que essas famílias realmente sintam abraçadas e acolhidas e tenham os resultados que são esperados, né? Sim. Que é o nosso propósito. Então, assim, essa é a minha percepção, né? Então, eu acho que casa isso com isso que você falou, mas você sempre foi essa pessoa, né? Com essa visão, com esse coração, com visão realmente, não só essa visão do coração, mas uma visão muito profissional, que consegue ver muito, muito lá na frente, consegue perceber cada detalhe do paciente. Isso eu falo sem fechar, né? Sem pensar, porque eu não conheço uma outra pessoa que consiga fazer uma avaliação tão bem feita, com a prescrição, né, em fisioterapia multidisciplinar tão bem feita como você. Não é porque nós somos da mesma empresa, mas eu já falei 10.000 vezes que eu coloco a Beatriz e minhas filhas de olhos fechados, mas é porque é isso. Realmente você é uma pessoa que consegue ver lá na frente, consegue ver os detalhes, uma percepção que o paciente neurológico precisa, entende? E eu acho que é isso que faz toda a diferença, e eu acho que é isso que faz de nós 3, assim, uma equipe, né? De sucesso. Acho que nós estamos aí numa fase constante de sucesso. Não posso achar diferente, tá, Samila? Sabe uma coisa que eu acho incrível, Fê? Porque, na verdade, muitas vezes que eu acompanhei a Samila nessas avaliações, a família chegou recente de um diagnóstico, ela está em luto, né? Ela está sangrando ali por dentro. E muito ainda acontece dessa família estar com esse emocional muito abalado e não saber para onde ir, o que fazer. É muita novidade. É parapódio, é órtese, é extensor, é terapia, como que é? Mas como... Então, assim, nesse momento, eu vejo com muita leveza e muita clareza como a Samila aborda alguns assuntos que são difíceis mesmo, né? Para a família, uma rotina diferente, uma expectativa que não era essa, que agora a realidade é divergente daquilo que era esperado. E assim, ao mesmo tempo em que ela acolhe essa família, ela traz, ela fala assim, olha, precisa disso, eu sei que é corrido, os afazeres de casa não param, a rotina é muito estressante, mas a hora que você está lá fazendo um jantar ou fazendo uma louça, faz dessa forma, faz desse jeito. Ela tenta encaixar dentro da rotina da família aquilo que precisa, né? Então, assim, com muita clareza, com muita leveza, ela aborda assuntos que
precisam ser abordados, porque a gente sabe que a janela de oportunidade a gente precisa acelerar, né? O tempo é ouro na reabilitação. A gente trabalha contra o tempo mesmo, né? Passa por essas crianças que estão passando por estirão de crescimento, a gente precisa estar potencializando cada vez mais os marcos motores, as habilidades funcionais deles, o quanto antes, né? Então, a Samila, ela tem esse jogo de cintura muito interessante e, assim, conflito entre família, que tem, gente, isso acontece. Não vem falar que nós somos família brasileira, todo mundo passa por isso. Conflito entre família, intriga. Gente, ela resolve, eu não consigo. Ela fica assim, o olhinho estatalado, mas ela no final consegue, sabe? Então, eu acho que aquela avaliação inicial, ela é uma acolhida muito importante, ela é um direcionamento terapêutico, assim, crucial. Porque ela aborda assuntos que precisam e a família já sai com o coração mais tranquilo, mais leve. Mesmo se não der certo de entrar na clínica, se a família não conseguir encaixar, né, as terapias dentro da clínica, mas ela já sai com direcionamento e ela tá ali para fazer o bem sempre para aquele paciente, independente de filho de quem, para onde vai, quem vai ser o terapeuta, ela tá sempre disposta e pensando sempre no paciente e no bem-estar da família. É isso, Samila. O que que você pensa? Como você se prepara para esse momento, quando você vai receber uma família? Então, Fer, eu falo assim, eu gosto sempre de estar estudando um pouco antes para tentar entender, porque tem muita coisa nova que às vezes a gente, como ser humano, a gente não vivenciou aquilo. Então, eu tento me preparar antes, saber um pouco mais sobre o caso, se é algo que eu realmente não sei, para poder saber mais ou menos como que vai estar aquela criança. Mas isso também é só um direcionamento, porque a criança chega lá, às vezes, diagnóstico a gente pega ali, só pegando a literatura, artigo, na hora que vê a criança, nossa, mas ela está tão bem. Uhum. Então, assim, é só para ter um norte. Mas eu acho que o primeiro momento, essa avaliação, eu sei que o mais importante é eu saber tudo o que aconteceu com essa criança, desde a gestação ali até as fases do marco de desenvolvimento no contexto geral, para conhecer aquela essência daquela família, entender um pouquinho naquele momento ali, a família se abre, a gente vai vendo onde que tá as dificuldades, onde que eu posso fazer aquela acolhida. E aí, através desse olhar, a gente vai tentando entender, ó, ela tá com tal idade, o que que ela deveria estar fazendo? Já vai, na cabeça já vai fluindo as coisas pela naturalidade, mas é pelo tempo, né? É a prática. A Samila de 10 anos atrás, ela tinha um raciocínio que, aos poucos, ele foi construindo e hoje está, né, com os cursos, tudo, a gente vai tentando aprimorar para poder dar o melhor naquela avaliação. E aí, o primeiro momento é a escutativa daquela família, porque é aquela família que, às vezes, o mundo é muito movimentado, é muito turbulento para todo mundo, ninguém tem tempo hoje em dia para parar e escutar, dar voz para aquela família. Então, a primeira coisa que eu faço é a acolhida. Eu acho que não é só lá na clínica, assim, nesse primeiro momento, mas a gente precisa, como ser humano, estar fazendo mais isso pelas pessoas, sabe? Então, naquele momento, a família já vai trazer um monte de questões que depois eu vou conseguir direcionar e abordar um pouco mais. E nesse momento, cada avaliação é onde eu melhoro mais como ser humano. Porque você vê, meu Deus, essa mãe está passando por tanta coisa, né? Com a criança, ou até mesmo com a mãe mesmo. E ela traz uma leveza no coração, sabe? Traz uma esperança tão grande que me envolve naquilo ali para falar assim, opa, eu quero ajudar e eu tenho que pegar aquele momento de avaliação ali, mesmo que a mãe não vai ficar com a gente às vezes, sabe? A gente fica 2 horas, até 3 nessa avaliação inicial, né, Ellen? Sim. Mas é porque é o momento que eu tenho, é a oportunidade que eu tenho de estar levando o máximo do meu conhecimento, da minha informação de uma forma bem transparente, de uma forma que aquela família vai entender o que eu esteja querendo dizer, que seja de posicionamento para aquela criança poder ficar em casa, forma de como está estimulando, para a mãe entender um pouquinho ali, né, do processo, porque eu falo, esse momento, eu tenho que já explicar como que funciona nos nossos programas, né, eu como diretora técnica, né, da Clínica Ser Especial, as avaliações que eu faço são do programa TNMI, e então eu já explico um pouco como que funciona para essa mãe entender o que que é o nosso fazer, o que que é o nosso objetivo também como equipe, né? Que a gente tem uma equipe interdisciplinar ali, o objetivo é o quê? É unir aquela equipe para poder dar o melhor para aquela criança, porque na verdade ela não está ali só para fazer fisioterapia motora. A gente sabe que às vezes ela vai ter necessidade de fazer uma fono, que é algo que a mãe nem percebia que a criança tinha uma indicação, né? Ela vai precisar fazer uma terapia ocupacional porque está apresentando algumas alterações específicas que pela nossa vivência, nossa prática, de olhar para a criança, a gente já sabe as intervenções oportunas que a gente pode estar oferecendo para aquela criança. Então, é o momento de apresentar também o nosso programa, falar como que funciona essa integralidade entre a equipe do programa TNMI,
Porque eu vou usar um exemplo simples aqui. A criança, às vezes, ela chega na clínica e não tem um controlezinho cervical. Vou pegar um dos principais marcos, assim, que é do controle, do desenvolvimento psicomotor. Essa integralidade dentro do programa, ela é tão importante porque essa equipe, não é só lá na fisiomotora que eu vou estar trabalhando esse controle cervical, na fono, na TO, na musicoterapia, o posicionamento desse paciente vai somar para que esse objetivo global ele aconteça de uma forma mais fluida, a orientação para o pai, sozinho eu não vou conseguir, não adianta essa criança ter objetivos terapêuticos para poder realizar aqui na clínica, tudo bonitinho no nosso protocolo, que é muito bem elaborado, os objetivos e depois a forma de como que a gente vai estar conduzindo para adquirir aquilo, mas em casa a criança passa a maior parte do tempo, ou na escola, então ele tem que estar bem posturado, então essa conquista desse marco do desenvolvimento, na verdade, não vai depender só da clínica ser especial. É a união, né, entre os pais. Não é que eu estou levando obrigação para o pai, não, mas é com leveza. Eu sei da correria da vida de cada uma dessas famílias. Mas é sabendo que ele bem posturado, ele vai ganhar vai somar com aquele objetivo que a gente está tentando propor. É na escola, mãe, como que ele está ficando sentado? Você consegue mandar uma foto? Anota meu telefone aí, tira uma fotinha dele em tal e tal vista, para a gente poder ver se tem como fazer alguma adequação, porque senão eu vou estar remando contra a maré, né? E não é isso que a gente quer. O que a gente sempre teve, nossa essência, né, Fer, a questão do programa é integrar tudo isso entre equipe, trazer a família para próximo, onde mais essa criança convive? É escola? Vamos tentar trazer a escola também, porque a criança é um todo, não é a criança só enquanto está em terapia. Né? Então, esse momento eu acho que ele é tão importante por isso. Mesmo que a família não fique na clínica, eu sei que é muita informação para ela, mas pelo menos banquinho. Mãe, como que essa criança fica sentada em casa? Não tem banco. Não, então, espera aí, vamos tirar a medida aqui do banco, você vai e leva no marceneiro tal, o pezinho tem que estar posturado assim, né? A gente tenta levar o máximo de informação e é tudo muito caro hoje também, né? Na área da reabilitação. Como que a gente pode estar orientando isso de uma forma que fique mais barato o custeio, mas que seja uma coisa possível para a família também? Então, eu acho que esse momento da avaliação inicial é um dos meus fazeres, né, como diretora técnica da Clínica Ser Especial, que eu acho que ele que vai realmente mostrar o nosso fazer e a decisão de ficar ou não na Clínica Ser Especial vai depender realmente dos pais, né, porque eu tento falar muito bem, descrever para eles entenderem como que funcionam os programas, né, para depois, quando eles vierem realmente, vai passar por uma avaliação específica com a Ellen, que vai fazer essa avaliação muito detalhada para a gente juntas repassar para essa equipe quais são os marcos motores que aquela criança, né, realmente ela está precisando avançar, e aí vem o raciocínio clínico de toda a equipe para montar protocolos bem descritivos para poder alcançar esses objetivos. Então, esse é um dos meus fazeres, essa avaliação, que é onde que eu conheço todas as crianças, porque todas que passaram pela Clínica Ser Especial, graças a Deus eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco mais essa família. E o outro momento, que é a questão das devolutivas, que aí eu falo naquela sala, eu já escutei tanta história, tanta coisa bonita, assim, que às vezes lá fora, quem está de fora não sabe de tudo que aquela família passa, como que é a rotina do dia a dia. Então, vamos julgar menos, vamos acolher mais, vamos abraçar mais, o que eu posso fazer a mais, né, para poder ajudar na vida daquela família, não apontar o dedo, a gente está aqui para somar. E aí o que a gente espera é repassar essa essência para todo mundo que está ali dentro, vamos ser acolhida para aquela família, né, vamos ajudar o próximo, o que eu posso fazer, né, o meu fazer como fisioterapeuta, o meu fazer como fono, como terapeuta ocupacional, melhorar, né, a condição daquela criança e, consequentemente, daquela família também, né? Com certeza. Perfeito. Samila, e, assim, escutando você falar, é incrível, porque, na verdade, é essa entrega, né? De tudo que a gente põe à mão, realmente é essa entrega. E muito se caminhou, muito se fez até hoje. Em algum momento você falou assim, não vai dar certo, isso aqui eu acho que não é para mim, ou não, isso aqui tá muito complicado agora os nossos planos, você achou que teve um momento que não fosse... Jogar a toalha, como diz a Serlan. Não fosse dar certo. Fácil não é, gente, eu vou ser sincera mesmo, a gente, né, você é fisioterapeuta também, a gente foi, a nossa formação não teve essa base para você ser gestora, para você ter essa função de ter uma clínica, de gerir isso de uma forma, né, mais direcionada. Então, a gente é fisioterapeuta. Então, assim, eu abracei, né, a proposta da Fernanda e do Acerlan lá atrás. A Fernanda já tinha uma experiência melhor com essa questão de empresa, porque trabalhou na Roche muitos anos, essa coisa, né, de ter tudo segmentado, as formas tudo muito estruturadas. A gente, como fiz, a gente não tem um pouco isso, né?
o Acerlan também. Então, assim, para mim, na prática, porque minha função ali era diretora técnica, então essas questões interpessoais, né? Eu falo como que eu vou estar gerindo tal problema, como que eu vou fazer um feedback. Nossa, eu sofri demais para fazer um feedback ali, né? E isso é algo tão construtivo, mas a pessoa também tem que ter o ouvido e tentar entender que eu também, gente, eu sou um ser humano e pode chamar a minha atenção, sabe o que você precisa? Ó, não tá legal essa postura aqui, não, vamos tentar melhorar? Eu sei que a gente, como ser humano, a gente tem aquele bloqueiozinho ali, mas depois você para, você raciocina, gente, realmente, não é o caminho. Então, eu falo assim, essa parte de gerir uma empresa, eu acho que não só, né, eu, Samila, mas hoje em dia eu acho que está tendo outra formação ali nessa questão das escolas. Eu vejo um dia que eu fui acompanhar a Beatriz, até numa amostra cultural dela, tem até na grade curricular, já tem um pouco dessas questões, né, de gestão, de como... Mas no passado, gente, não tinha. Eu no interior lá, então, minha formação toda não tinha nada disso. Fui para a faculdade, aprendi a ser fisioterapeuta, me formei, todo curso que eu faço é para aprender manuseios, aprender técnicas. Meu raciocínio clínico, eu tenho que aprimorar cada dia mais, que eu acho que a gente nunca vai estar bom o suficiente para oferecer o melhor para o nosso cliente, né, para o nosso paciente. Mas gerir pessoas, eu acho que foi um desafio, que aí vai fazendo cursos, mas não é só cursos, eu acho que é o dia a dia. É você entender um pouquinho da personalidade de cada um, a forma de como chegar, porque é um ser humano. Então, ó, com esse aqui eu tenho que ter um pouco mais de jeito, mas são coisas que a gente tem que falar para poder evoluir como empresa. Porque, como eu disse no começo, sozinho a gente não vai para lugar nenhum, mas todo mundo tem que estar tendo o mesmo olhar, a mesma visão, o mesmo objetivo nosso, que é oferecer o melhor ali, né, para aquele cliente. Então, eu acho que o maior desafio desde quando começou é quando tinha alguma questão assim para poder resolver, eu ia para casa, era feriado, eu ficava, meu Deus, como que eu vou fazer isso na segunda-feira, né? Para resolver, para tentar chegar numa solução. Mas aí você pede muita oração e aí Deus vai direcionando, e nesses momentos que a gente vai evoluindo e vai, não, isso aqui não é nada. Hoje em dia, quando tem algum obstáculo, né? A gente sofre um pouquinho ainda, dependendo, sofre. Né? E como sofre. Mas eu acho que a gente já entende que é chegar com a mansidão, é chegar com carinho ali e que as coisas se resolvem, né? E é ter essa leveza para poder resolver, assim, que a gente vai conseguindo alcançar, né? Quando você estava lá, falou da sua família, né, lá no interior, e às vezes até na sua formação, lá em São Paulo, você imaginava chegar, assim, aonde está hoje, fazendo o que você faz, se dedicando, sendo reconhecida pelo seu trabalho, sendo referência de tantos outros grandes profissionais, né, que, querendo ou não, a gente olha para o seu fazer para a gente tentar, nossa inspiração, né? Você imaginava? Não. O que você pensava e o que você sente hoje? Gratidão. Já que você já está chorando, da sua origem, dos seus pais, o que você carrega deles para a Samila de hoje? Eu acho que a humildade vem deles. Simplicidade. E eu acho que essa força, essa busca, assim, também, sabe? Para poder ofertar o melhor pro próximo. Eu acho que essa essência vem da minha família, sabe? Eu acho que é meu pai, minha mãe, cada um da sua forma tentando trazer isso, né, na sua essência, mas eu acho que eu considero que são os meus melhores valores, assim, sabe? E eu acho que vem deles, assim, sabe? Essa questão do interior, as coisas acontecem tudo de uma forma muito tranquila, né? Quem já morou no interior sabe um pouco o que eu tô falando, tempo assim. diferente, né? E eu acho que essa leveza, essas questões, assim, principalmente a humildade ali, essa forma de ver a vida, eu acho que essa bagagem principal vem deles. Com certeza. Eu queria saber outra coisa. Eu vou falar assim, já que ela já tá chorando, o que a maternidade, Samila, contribuiu para a sua formação e a sua atuação hoje? Esse lado maternar, junto com o cuidado da físio. Em tudo. Porque, querendo ou não, eu falo, gente, eu não julgo, porque a gente sabe que tem, né, pessoas que talvez não vai ter essa oportunidade, mas vai ter uma outra forma de ser. Mas depois que eu tive a Marina, né, e depois de 4 anos veio o Benício. Esse olhar, essa atenção, quando a gente pega um pacientinho para atender, a gente já tenta se colocar no lugar daquela mãe para dar o melhor para ele naquele momento. E aí hoje, como a gente tem filhos, a gente se coloca mais no lugar ainda, porque é um amor que
é avassalador, né? Que transforma, que transborda, a gente dá a vida pelo filho, né? E aí eu acho que agora, nesse momento de entrega, como gestora, o que eu mais quero é tentar dar mais disso ainda, passar mais essa essência. Gente, vamos dar o melhor. Essa mãe, ela tá aqui, ela para a vida dela, no contexto geral, deu para entender assim, mas eu falo da vida, mas eu falo da vida porque ela quer o melhor pelo filho ali, né? Para o filho estar tendo as oportunidades aqui na clínica. Então, nesse momento, vamos tentar fazer o nosso melhor para que isso aconteça, né? Porque esse tempo da mãe é valioso, o tempo da criança é valioso, e depois de ser mãe, parece que isso ainda consolidou ainda mais, sabe? Essa essência mais ainda. Todos os dias, quando eu acordo assim, nas minhas orações eu peço para que Deus, né, fala onde o Beni estiver, a Marina, que tenham pessoas boas, né, do lado deles ali, que tenham essa essência boa, essa leveza, que vão tratá-los com carinho, com amor. E da mesma forma eu peço para todos os colaboradores da Ser Especial que tenham também isso com eles, sabe? Que deem o seu melhor, que Deus use a mão de cada um deles ali no seu fazer também para poder, porque é Deus que vem por trás, né? Para poder estar direcionando na reabilitação, no melhor raciocínio clínico para aquela conduta na hora de formar um protocolo. Mas pedir essas bênçãos assim, mas é isso. Acho que ser mãe, acho que me fez querer melhorar cada vez mais ainda e querer isso para os próximos, né? Para as crianças mais próximas, são os nossos pacientes também. O peso, uma responsabilidade, né? Assim, Sim, nossa, eu acredito em quem eu estou confiando o meu filho. Sim, e essa mãe acredita em mim, é o fazer da família, né? Então, toda a rotina familiar, todo o planejamento familiar, ele gira em torno da confiança que deposita naquele profissional. E a gente precisa, né, receber e responder à altura. Eu acho que isso é fundamental. E eu recomendo com a Samila, os profissionais que entram na clínica, é pré-requisito, né? Além das formações básicas, acho que tinha que vivenciar a questão da maternidade ou paternidade, porque dói na gente, é totalmente diferente. E eu posso complementar também que eu tive uma fase na Ser Especial antes da maternidade e uma fase pós-maternidade. E todo mundo fala, Ellen, você tá muito diferente, Ellen, você tá muito... Mas é porque a gente muda, a gente entende que é pegar a mãe e o pai, às vezes, e colocar no colo, sendo que antes a gente só falava assim, gente, por que esse pai e essa mãe não tá fazendo assim? Por que não segue a orientação? Hoje eu falo, nossa, vontade de abraçar você. Sim, é bem isso mesmo. Então, às vezes, querendo ou não, quando vem algumas questões, eu falo assim, gente, calma, deixa eu conversar, deixa eu entender o que está acontecendo no contexto, vamos entender, e sempre tem alguma questão. Eu falo assim, a gente é um ser humano, né? Então, vamos tentar ser mais acolhida, vamos tentar entender, porque a gente, como pai, a gente também sofre, né? Eu falo independente, então, é isso. Eu acho que é tentar colocar amor, né? Nos processos seletivos, né? Que eu e a Fernanda, a gente faz todos. Às vezes chegam profissionais ali com um baita currículo, tem todos os cursos, tudo, mas se não tem o essencial, se não tem aquele brilho no olhar ali, você vê que na fala dele transborda amor, transborda carinho no fazer, não adianta, né? Ter um baita currículo se não tem isso, se não tem essa essência. Porque a pessoa, né? Eu falo, às vezes até currículo a gente vai selecionando, vai recrutando, faz treinamentos até ter oportunidade de estar fazendo curso, mas se tem aquela coisa boa ali, né? No coração que faz com amor, a pessoa desenvolve e vai dar o melhor. Então, eu acho que é isso, é amar o que faz para poder ofertar o melhor para o próximo, né? Com certeza. Isso mesmo. A gente vai só voltando, assim, na questão da fundação da clínica, né? Sim. Naquela época, o que realmente te motivou a querer, né, fazer parte, a querer fazer a sociedade, montar a clínica, né? O que te motivou, né? E hoje? Hoje você acha que faria alguma coisa diferente, né? Conta aí pra gente como que foi essa tomada de decisão, você e o Alexandre, né? Sim. Foi desafiador, porque assim, os dois recém-formados, né, começando a vida, né, aqui em Goiânia, e aí, querendo ou não, a gente tem muito dinheiro, né, e até a gente vai trabalhando hoje em dia porque tudo a gente precisa, né, mas aí no começo, meu pai e minha mãe, né, no interior, bem assim, certinho com as coisas, mas você tá doida, você vai deixar sua profissão, tá trabalhando de carteira assinada, todo mês você tem aquele dinheiro certinho para poder investir, vai ter que vender seu carro. Aí eu, meu Deus do céu, me direciona, porque eu tô na dúvida agora, porque, né, quem quer sua base, sua estrutura ali, já vem com esses receios, porque realmente é da cultura, né? Só que, assim, eu sempre tive o Alexandre como meu apoio, né? Eu falo que sempre abraçou, né, meus objetivos, minhas propostas ali. Naquele momento, realmente, a gente não tinha uma condição,
né, financeira, a gente teve que realmente, né, então vamos vender o carro, porque tinha que ter um pouquinho de cada sócio ali para poder começar esse investimento. Mas o que mais me moveu é porque lá na minha formação no estado de São Paulo, a gente trabalhava muito com pesquisa. E aí, quando eu retornei para o estado de Goiás, querendo ou não, você tem que atender, e não tem tanto tempo para a questão da pesquisa. Então, você vai indo e diz, eu acho que está evoluindo, mas você não tinha aquela coisa tão padronizada quando você fica numa instituição que tem toda essa parte da pesquisa envolvida. Então, quando eu falei para a Fernanda, né, e para a Cirlá, não, a gente vamos montar assim, mas eu não abro mão da gente tentar, né, ter essas questões da pesquisa envolvida, começar a fazer avaliações para poder mostrar para o pai, para aquela criança, dar um norte de onde eu estou para onde eu vou. Uhum. E eu acho que foi o principal, assim, né, que moveu, e era totalmente tudo muito novo, né, Fer? Uhum. A questão da terapia intensiva, até então, povo, já escutei muitas coisas. Nossa, coitada dessa criança, vai ficar lá 4 horas na terapia. Eu falei assim, gente, mas não é um crossfit que a gente até comparava, Sim. Não é isso, não é? É tudo muito personalizado o atendimento, dentro da necessidade da criança com AMI mesmo, né, Fer? Que foi por onde tudo começou. E a gente já escutou muitas coisas, né? Nossa, coitada, é AMI, é fadiga, não pode, né? Mas é tudo no tempo da criança, igual a Beatriz mesmo no começo. O protocolo ali tem várias coisas que a gente tem que fazer de acordo com a escala dos componentes que a gente está vendo que eu vou ter que melhorar pela fraqueza dela, por tudo. Em 1 hora de terapia, 50, gente, não dá para fazer muita coisa, não. Então, tem que fazer a série, tem um tempo de intervalo para não gerar fadiga, né? Porque mesmo com a medicação, hoje em dia, pensando assim, paciente com AMI, a fisiopatologia de base continua ali. Então, você tem que respeitar isso. A medicação veio para somar, foi uma luz que na nossa época, lá no comecinho, nem tinha. Hoje, graças a Deus, essas crianças que recebem um diagnóstico vão ter um outro marco, né, no seu desenvolvimento. E as atuais também, graças a Deus, para estabilizar, né, esse quadro. Mas antes não tinha, era só fisioterapia ali. Então, se eu fizesse uma fisioterapia cega sem controlar aquela evolução, como é que eu ia saber, né? E dar aquela certeza para aquele pai que realmente, tá tendo um fundamento que eu tô falando e seu filho não tá piorando, porque até então era intensivo. Você vai fazer terapia intensiva no menino, né? E aí eu acho que foi onde foi os nossos marcos. Pai, ele estava aqui, depois um protocolo X de terapia, ele está em tal ponto aqui da escala, está tendo resultados. O próximo objetivo, pai, vai ser esse aqui agora. Então, trazer essa família também para esse propósito, porque não é uma coisa, não é minha só, não é a questão só da fisioterapia, só da fisioaquática ou da fono. Não, é a família, o que eu posso fazer para poder engajar, para poder trazer essa transferência desse ganho para o meu ambiente domiciliar. Então, o que me moveu mais era isso. Eu queria ter uma reabilitação mais voltada para a ciência mesmo, sabe? E hoje em dia é tão amplo, né? Quando a gente vai fazer devolutiva, que vou voltar, porque é a Ellen que faz as nossas avaliações, eu abro a avaliação da Beatriz lá, tá aquele monte de gráficozinho lá, porque tem todas, né? As avaliações da Hammersmith, então a gente tem um histórico muito grande, muito robusto, de como que esse paciente entrou na clínica e como ele está até hoje. Não é uma coisa por, né, achismo, não, é ciência ali, a gente está tentando acompanhar essa linha do tempo. Né? E eu acho que foi isso. O que mais me moveu era isso, era fazer um diferencial na vida daquela família, ter uma abordagem diferente, mas também com responsabilidade, sabe? Mas foi desafiador. Teria alguma coisa que você faria diferente? Não, Fer. Não, porque a gente está onde está hoje, tem muita coisa para melhorar e para crescer, mas é por tudo que a gente passou. Eu acho que cada degrauzinho que a gente foi alcançando foi onde foi fortificando, foi onde a gente foi vendo, nossa, eu tenho que melhorar nisso, vamos tentar ir procurar recursos, como que eu posso estar fazendo para aprimorar. E aí, assim como a clínica Ser Especial, a gente começou só com a fisiomotora, dentro de uma garagem de uma casa, com poucos pacientes ali para a gente, né, poder ver como que seria a essência, só fisiomotora e fisioaquática. E aí depois, cada degrauzinho a gente foi vendo, não, vamos fazer o programa TNMI, porque como que é a rotina dessa família, coitado? O pai vem, faz a fisio aqui, tem que cruzar a cidade para fazer fono, a dificuldade para falar entre equipe. Não, vamos fazer o programa TNMI, porque o nosso objetivo é integrar a equipe, é entregar objetivos. E aí foi vindo de pouquinho em pouquinho, cada profissional para poder somar para esse TNMI ficar robusto, consolidado. Depois vem surgindo outras, a gente foi crescendo de acordo com as demandas e as necessidades, se preparando também. Não vou falar que a gente estava 100% preparado, porque é mentira, eu acho que nem o ser humano está, né? A gente vai crescendo e vai se aprimorando de acordo com as demandas. O que não pode é ficar parado, né? Estabilizado e achar que a gente está bom, que não tem o que evoluir.
E aí depois, conforme as necessidades, foram surgindo outro programa, né, que é o TNDI, e aí vem outra equipe para poder robusta ali, com formação, com treinamentos contínuos, para a gente poder estar oferecendo o melhor para esse paciente. Samila, você trouxe aí o TNMI algumas vezes, assim, o que é o TNMI, o que ele significa para você e o que ele já significa, assim, para as pessoas, né, para o mercado, o que você ouve falar sobre ele? Então, assim, o que é o TNMI? Explica para o nosso pessoal. Então, o TNMI, ele surgiu a partir, desde quando surgiu a Clínica Ser Especial, a gente foi vendo necessidade de ter um tratamento mais integrativo, né? E a gente sempre, desde o começo, a gente é a favor, muito a favor do alinhamento biomecânico. Então, o TNMI surgiu, que é a terapia neuro-multiprofissional intensiva, multiprofissional, né? Porque a gente tem 8 especialidades na Clínica Ser Especial. E a gente, como a gente é muito preocupado com essa questão do alinhamento biomecânico, vem associada ao uso de algumas suítes, que dentro do diagnóstico, que é o melhor para aquele paciente também. Seja o Pediasuite, Terasuite, FlexCorp, Teratox, colete postural. Então, vai depender muito do quê? Da necessidade daquele momento do paciente e tem indicações, contraindicações de cada suíte, que talvez não poderia ser. Então, essa terapia integrativa associada a um ótimo alinhamento biomecânico para a gente poder estar estimulando esse paciente o tempo todo, né? E o que mais rege esse TNMI, eu acho que são avaliações objetivas, direcionadas para guiar também essa equipe no seu fazer. E as reavaliações para ver, eu estabeleci essa meta. Depois de um certo período, porque tem todo um programa, toda uma estratégia, um planejamento por trás disso, depois de um certo período que a gente executou, vamos reavaliar, não só de forma quantitativa, né? Que é o que a gente fala que as escalas trazem, mas de forma qualitativa também. Como que está sendo a evolução daquele paciente? Porque dependendo da escala é um pouco injusta, né? Pensando até em AMI, se o paciente não consegue fazer tal movimento ali do jeitinho que a escala pede, ela não quantifica, mas na qualitativa ali, o movimento, nossa, ela fez bem mais rápido. Tem outras formas da gente estar quantificando, né? Também essa evolução pela melhora da execução de um movimento. Então, o TNMI ele é um programa muito robusto. Hoje em dia, ele já caminha sozinho, eu falo, né? Todo mundo que entra na Clínica Ser Especial, desde o primeiro momento que a gente faz uma entrevista, ele já vem com essa apresentação. Ele tem todo um treinamento por trás dele para poder dar essa segurança na execução. Não estou falando que o profissional pode chegar lá com Bobot, pode chegar, às vezes, com outras formações específicas, que é um dos pré-requisitos nesse processo, mas antes de colocar a mão no paciente, ele tem né, só a gente sabe o trabalho que já deu isso no passado, mas a gente tem um treinamento muito robusto de gravações e depois por práticas ali, para aquele profissional realmente estar com a mão e entender o que é o TNMI e vir aplicar isso na prática, né? Para que realmente as coisas aconteçam. Então, eu acho que ele foi o primeiro alicerce da Clínica Ser Especial ali, que hoje ele está muito bem consolidado. Acho que até dentro da equipe médica, hoje em dia, a gente conseguiu divulgar um pouco a sua consolidez, o seu peso, mostrando resultados. Porque não adianta nada eu só vir falar de boca, Ser Especial trabalha com o programa TNMI, e falar daquele tanto de terapias que a gente tem, que é muito robusto também, mas eu não trago resultados. Então, eu acho que essa entrega, esse relatório constante, essa evolução, avaliação constante que a gente faz, trazendo esses ganhos que o paciente traz para nós, é o que vai mostrar realmente. Hoje ele se fala sozinho porque tem 10 anos, né, que a gente aplica esse programa, tem 10 anos que a gente tem esses dados todos documentados, mostrando realmente a eficácia, né, de todo o nosso programa de reabilitação. Muito bom, excelente. E já está sendo reconhecido no mercado, né, Samila? As pessoas já chegam querendo entender o que é o programa, o que quer já fazer, já quer a prescrição. Então, assim, isso traz um conforto, né? E a gente entende que o programa amadureceu, né? E que está dando certo. Então, isso é muito bom, né? Não, com certeza. Eu falo, a Clínica Ser Especial, ela está hoje, o que mais me deixa orgulhosa, nosso público que está lá, a grande maioria, vou colocar 90%, tudo é indicação. É de pai para pai, porque o meu objetivo é esse, é a nossa essência, o pai gosta do trabalho e tenta passar para outro. E pai, como você chegou aqui? A mãe de tal pacientinho que indicou. Que eu acho que isso que... para nós, vou falar como clientes agora, porque acaba sendo, né, o cliente que está ali, essa pergunta na hora que eu faço e vejo que alguém que está ali dentro, que realmente está acreditando no nosso propósito, está sentindo o que a gente quer,
que está indicando, né, o nosso trabalho, o nosso fazer ali. Então, eu vejo essa concretização por pais, mas ou também pela equipe médica ali, né, os nossos parceiros também, quando você chega, doutor tal que indicou para vir aqui, porque falou que, não, seu filho tem que ir para lá para ser especial, porque lá tem um programa TNMI, vai lá, passa por avaliação. Então, eu acho que, assim, eu já tenho isso no coração, que o nosso fazer, ele é direcionado, Deus está junto com a gente, mas na hora que eu vejo que outros também estão tendo esse olhar, que está tendo essa visão também, aí eu falo, não, realmente, a gente está no caminho certo, só tem que evoluir, parar nunca, né, buscar a evolução constante, tecnologias, de formações, porque é assim, eu acho que... Pegar um gancho agora, Sim. Samila, falando das qualidades, né, do quanto já foi evoluindo. Qual que você acha que é o diferencial da Ser Especial, se tratando disso? Você que já viveu em outras instituições, já tem outras experiências, outra bagagem, querendo ou não, a gente sabe de outras realidades também, né? Mas, assim, num contexto geral, você lá dentro da Ser Especial e com experiências fora, né? A gente vai falar também um pouco mais desse momento que você viajou e ficou fora para se aperfeiçoar. O que você acha que é o diferencial da clínica? Além dos programas, né, que eu acho que é algo que já tem, como eu disse, que já está estruturado, já se anda sozinho. Eu acho que essa avaliação, que foi algo que a gente desenvolveu lá no passado, a Ellen está com a gente há um bom tempo também, mas entende o processo. O programa ele é muito robusto, essa forma da avaliação que a gente padronizou, não só na fisiimotora, mas é tudo muito melindroso, né? Muito detalhado, tudo ali, essa parte da avaliação que vai estar gerindo, essa forma de integrar essa equipe ali, a forma de estar depois trazendo esses resultados. Gente, vocês não têm noção, não. Para cada avaliação, é uma apresentação de TCC, né, Ellen? É ali quase 1 hora, né, de apresentação, sim, porque hoje em dia a Ellen faz essas avaliações, eu tô pegando da parte da motora, ela faz a avaliação, a gente reúne todos os ganhos ali de todas as equipes, né, dessa equipe interdisciplinar que o paciente faz. A gente monta uma apresentação realmente, porque o pai, ele é leigo nessa área da reabilitação, ele não é físio, ele não é fono, então assim, não adianta eu só vir com tabelas para poder mostrar para o pai, ó, o paciente ganhou nisso e nisso, passou de tanto para tanto. Não, o pai quer saber é vídeo, como é que o menino estava do antes para agora. E aí, às vezes, a gente é ser humano, né? A gente esquece de como que o menino estava e para como o menino está agora. Então, eu acho assim, a estruturação do TNM, num contexto geral como um todo, ela é muito robusta. Essa entrega, quando a gente faz isso para o pai, a forma como que a gente leva isso também, eu acho que é um dos diferenciais para a gente lembrar. Eu estava aqui, né? Eu estou aqui agora e para onde nós vamos, né? Para onde que a família quer ir, para onde o paciente quer ir, porque tem muito paciente nosso lá que começou pequenininho para adolescente, hoje em dia eles participam dessas devolutivas de forma ativa, porque é muito importante. Beatriz mesmo, a gente fez a devolutiva com ela semana passada. E aí a gente tem que entender o que eu quero. Não é só o que o terapeuta tá achando que ele quer, não. O paciente tem voz ativa. Ó, Samila, tá assim, eu tô ficando muito cansada, então manuseio. A Beatriz tá tudo certinho, né? Eu queria que trabalhasse mais isso, além disso que foi estabelecido. Então, eu acho que é isso. É ter essa escutativa com o parente, com o responsável, com o paciente. É o raciocínio com toda a equipe ali integrado, pensando no próximo marco, que para onde eu tô aqui, para onde eu vou. Então, eu sou suspeita para falar desse nosso filho, né? Eu também sou muito suspeita. Tanto é que nos cursos eu sempre falo, a gente vai fazer formação de aplicação de escala, enfim. Aí o pessoal fica, nossa, mas lá tem uma pessoa só essa pessoa avalia? Sou eu. Sou eu. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou exclusiva só para avaliar, porque é diferente, né? Sim, eu não tenho contato todos os dias com os pacientes, então eu não sei como tá ali, às vezes, uma compensação, mas aí eu me isolo e faço a avaliação, e depois eu faço a reavaliação, é diferente, é um olhar totalmente diferente. Né? Sim, sim. Pegando o gancho da Ellen, você esteve lá nos Estados Unidos recentemente, né? Eu quero saber por que você foi, que jeito, fez o quê e voltou como. Não, mas isso também, mas eu queria entender assim, já que a gente está nesse contexto, depois que a gente volta ali, mas assim, você esteve nos Estados Unidos, você teve a oportunidade, né, na questão profissional de visitar alguns lugares, de fazer algumas formações. E aí, como que você enxerga o que a gente faz aqui? Consegue se colocar nesse lugar? Como é que é isso? Consigo. Eu falo, a
a ida para os Estados Unidos, só para pegar um pouco do gancho da Ellen, já vou responder as duas ao mesmo tempo. A gente foi porque o Alexandre era o momento da carreira dele que ele precisava se aprimorar, ele foi fazer um fellowship na área de epilepsia, que é o que ele ama fazer, e assim, a gente como família, sempre ele me apoia nos estudos, eu apoio ele, porque eu acho que é assim que a gente vai caminhando, né, juntos. E nesse momento que estava lá, eu tive a oportunidade, né, de fazer alguns cursos, a questão que a Fer trouxe antes, já tinha um curso na USP aqui voltado para neuromodulação, que a gente já utiliza há um bom tempo o TDCS na clínica, e aí surgiu a oportunidade de fazer uma semana de imersão, né, em Harvard, mas antes disso eu consegui conhecer o laboratório do professor Felipe Fregman também, que é um brasileiro, né, tem essa honra de ser o chefe, né, do serviço lá de neuromodulação também. Então, assim, foi maravilhoso ver essa questão de novas modalidades terapêuticas para poder estar dando essa oportunidade para crianças menores. Às vezes tudo tem critérios, né? Que é indicado para todo mundo também não. Qual paciente se enquadra? Em qual momento que eu posso estar utilizando, né? O network, porque querendo ou não, tinha profissionais, né? Vários profissionais, cada um com a área de aplicação diferente, fono, psico. Então, ali em cada área, ali, sabendo que os nossos programas também abrangem outras áreas, tentar entender como que está essa questão, né? Dos ganhos, porque eu acho assim, artigos científicos, eu sou da ciência também, a gente crê tudo muito nisso, mas a gente sabe que às vezes o N que tem que se ter ali para poder falar que, nossa, realmente teve uma efetividade muito grande, às vezes as pessoas falam, mas foi um N significativo. Gente, mas só a gente que está lá na clínica sabe tanto que é difícil, porque você tem que ter uma amostra toda igualzinha, com N muito grande para poder falar que teve ciência, que vai realmente dar um artigo mais robusto. Mas eu acho que esse network, para falar, na clínica, eu tinha um paciente X, assim, que eu fiz tal protocolo, e a experiência deles lá de Harvard também, né? E a evolução foi outra vez. Nossa, aí você já pensa naquele pacientinho. Nossa, esse aqui talvez daria certo, tal modulação, tal forma de aplicação ali na hora de montar um protocolo, já daria para tal paciente. E outra questão, assim, dúvidas, até com a gente é ser humano, né? Chega um caso mais complexo na clínica, então a oportunidade de estar discutindo esses casos clínicos, levar o exame ali de ressonância. Professor, me ajuda aqui, ó. Eu tô com dúvida nesse caso aqui específico, o que eu posso estar fazendo desse network para poder discutir com pessoas que estão à frente, né? A luz ali, quando surgiu essa questão de neuromodulação, e ele com a humildade dele, que eu acho que isso que é a vida, essa troca, né? Trazer informação e depois a gente tentar passar isso para o próximo, para a equipe, para somar na vida daquele paciente, né? Eu acho que foi isso, mas o que mais me deixa feliz é saber que lá, assim, eu cheguei a pesquisar várias clínicas, esse network com outros profissionais também, e a gente tá bem, sabe? Eu falo, a gente tá andando na mesma linha, eu falo com relações até essa parte de pesquisa, da forma como que a gente faz, tem pessoas que não fazem lá fora, sabe? É só realmente em centros que separa, que só faz pesquisa, que vai ter desse formato, mas é difícil isso acontecer, as empresas pararem para trazer uma forma tão robusta de avaliação, esse olhar tão diferente, assim. E aí isso aquece o coração. Eu falei assim, todo esse trajeto, esse processo foi de pouquinho em pouquinho, mas que hoje em dia realmente a gente, mesmo estando lá fora, a gente está caminhando, mas ao mesmo nível, sabe? Assim, Sim, isso é incrível. Sabe o que acontece? É que as pessoas talvez não entendem que em doença rara você não encontra nada escrito, né? A gente acaba precisando fazer parte, escrever essa ciência, né? Trabalhar em prol desses resultados. Então, acho que a grande diferença está aí. Se a gente for esperar a ciência, as nossas crianças, elas talvez não vão, né? Não vão conseguir chegar numa qualidade de vida, né? Então, assim, eu falo que que eu acho que a gente precisa trabalhar pela ciência, não só atrás da ciência, né? A gente precisa trabalhar por isso. Então, acho que isso é que nos move e que desde o começo, né, esteve junto com a gente, né, para que a gente faça tudo da maneira mais segura, mais correta, mas em prol também de resultados para essas crianças que não tem muito. A gente não tem muito na literatura. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. E é isso que eu acho que casa com o que você trouxe agora em relação à neuromodulação e várias outras várias outras abordagens, metodologias, tudo que a gente vai falar, isso aí não tem comprovação, isso aí. E aí, hoje a gente vê, né,
até nas mídias, né? Na parte até do autismo, que tem tanto resultado, né? Vamos falar do ABA, por exemplo, outras modalidades, então, que não tem tanto estudo como tem o ABA, vamos dizer assim. Sim. Aí vem a mídia e fala assim, não, isso não tem comprovação científica. E aí é muita mídia envolvida, e aí as pessoas, os pais, elas ficam muito confusas, né? E aí é difícil para a gente reverter, é difícil para a gente levar, mas assim, é aquilo que você falou, a gente levando com cuidado, com coração, né? E tentando fazer o nosso melhor, né? Eu acho que vai ficar quem precisa ficar com a gente. Sim. Então, assim, é sobre isso, né, Samila? Eu acho que é sobre fazer parte da história, fazer ciência, cuidar, né? Eu acho que tá tudo nesse mesmo alicerce, né, que a gente traz, né, nesses 10 anos aí de caminhada. Camila, agora eu queria saber, vou falar novamente, muito se caminhou, muito se conquistou, mas o que que você acha que ainda a gente precisa melhorar? Como você vê a clínica com as melhorias que você imagina? O que que falta lá dentro ainda? Porque assim, eu escuto ela falar, nossa, eu queria melhorar tanta coisa, nossa, eu precisava fazer isso, nossa, eu queria tanto implementar isso. E o que que te falta ainda pra gente colocar? Mas não só assim, melhorar agora aqui, quais são os seus sonhos, aquilo, o que que você quer para ser verdade. especial, né? Assim, que você fala assim, eu queria tanto que chegasse a tal lugar. Porque eu acho que, na verdade, ela não imaginou, vindo, né, de onde a Samila vem, ela não imaginou que fosse quase 100 pacientes na clínica, né? Ellen, quando eu entrei na clínica, tinham 6, 7 pacientes, a clínica só funcionava de tarde. Hoje, a hora que eu abro aquela planilha, eu falo assim, meu Deus, onde que tá cabendo tanto menino? O que que tá acontecendo, né? E assim, é incrível, porque quando a gente aumenta o número de clientes, é porque tá dando certo, a gente tá entregando aquilo que a gente se propõe. Então, a gente não imaginava que fosse chegar onde chegou, tudo através da Bia, né? Tem que sempre lembrar o propósito inicial, que a gente tá numa semana mais emotiva, a Bia fez 18 anos essa semana, a gente tá com uma maioridade civil aí, eu falei pra ela. E onde você almeja, assim, chegar, o que você imagina da Ser Especial? Porque ela já é referência, não sei se você sabe, mas ela já é referência, já é citada. Sim. E eu tenho muito orgulho, né, dessa trajetória toda. Então, desde quando surgiu a Ser Especial, eu falo, a gente foi tudo muito aos poucos, né, para ter o pé no chão, para ter certeza do que está fazendo, para ter um crescimento também, mas não crescer por número de pacientes, mas crescer com qualidade, para não perder a essência do que a gente teve só para ter mais paciente. Esse nunca foi o nosso fazer. Tô falando do fundo do coração, a gente nunca almejou lucro, falar assim, nossa, crescer para ter mais renda, para ter, né? Não é nosso objetivo, né, Fernanda? Nunca foi com relação a isso. Sim. Então, assim, cresceu de forma, na verdade, bem devagar, com muita consolidez, porque o meu objetivo é manter a essência, manter qualidade, é crescer para atingir mais famílias, mais pacientes, sim, mas almejando isso, sabe? Manter essa qualidade que a gente sempre teve, essa essência. Né? Não visando lucro, né? Dessa forma. Mas querendo ou não, para poder crescer, a gente tem que ter lucro, porque senão a gente não consegue também sobreviver, né? E crescer em estrutura, sim, em tecnologia. Sim. Mas eu falo assim, almejando assim, a longo prazo, hoje eu já sou muito grata por onde a gente está, mas a gente tem planos, né? Hoje, da expansão da nova sede, que aos pouquinhos vai acontecer no tempo certo, né? Com consolidez isso vai acontecer. Desde o começo, algo que a gente muito almejou foi a questão da pesquisa, de ter mais uma robustez ali, né, com relação a essa parte da pesquisa. Hoje a gente já está começando, a gente está com parceria já com universidades para poder tentar pegar um pouco do nosso trabalho, como é tudo muito documentado, a gente trabalha muito com ciência, tem a vida de paciente desde quando começou na clínica, né? Então, hoje a gente já tem essa parceria, né, com algumas universidades para poder trazer um pouquinho para fora, né, um pouco sobre os nossos ganhos, os resultados também. Melhorar cada vez mais com relação à parte profissional, a capacitação de profissionais, sempre buscar tecnologias novas, o que tem de novo para a gente poder acrescentar e somar na reabilitação daquele paciente. Não estagnar jamais, né? Jamais. E a gente tem que acompanhar, né? Tecnologia, IA, tudo tá aí para poder auxiliar.
E o que eu vejo muito hoje em dia, as pessoas julgam muito sem conhecer. Eu acho que a gente tem que, como ser humano, dar um passinho para trás, conhecer um pouco melhor e depois falar, né? Depois dar Sim. opinião. Porque eu falo assim, hoje às vezes você vai fazer um curso, uma formação, você está acompanhando hoje, rede social, todo mundo posta, todo mundo faz. Então tem uma formação nova. Você vai, tenta acompanhar ali aquele um pouquinho do processo, entende um pouquinho ali, vê que tem um pouquinho da fisiologia, a base tem, você faz a formação. Hoje as pessoas julgam muito um ao outro. A gente acha que na área da fisioterapia, eu tô falando por mim mesmo, você faz um curso tal, faz outra, aí vem um julgamento só porque uma tem tal metodologia, a outra vem julgando que tem a outra metodologia. Eu, como fisioterapeuta, eu falo assim, cabe no raciocínio, né? Naquela ciência ali da reabilitação, tem uma fundação? Deixa eu tentar aprofundar um pouquinho mais, entender um pouco mais para poder depois ter minha opinião sobre o assunto. E aí eu acho que não tem uma técnica que vai ser melhor que a outra, que é soberana que a outra, né? Eu falo que assim, a gente como terapeuta, como profissional da reabilitação, a gente tem que procurar aprimorar, porque nem sempre toda técnica vai dar para todo paciente. Mas o que eu posso pegar de um pouquinho de uma técnica e trazer para aquela, um pouquinho da outra técnica e trazer, porque o paciente ele é único, ele é personalizado, ele é individualizado. Então eu acredito como terapeuta que na verdade a gente tem que procurar, não pode parar, não pode achar que eu já tá bom demais, que eu já sei o que eu tenho que saber, é isso aqui, não tem o que fazer mais. Aí o colega vai se aprimorar, não, mas para que você está fazendo tal curso? Você já, né, já tem uma bagagem, gente, não é, a gente para o próximo, para oferecer o melhor para o próximo. Um raciocínio que você vai no curso ali, que você pega, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Né? Deixa eu somar com tal técnica lá, que talvez eu tenha o melhor para aquele paciente, né? Então... É o famoso, a gente nunca se arrepende por ter tentado ou por ter feito, né? Gente, estudar é maravilhoso, né? Eu acho que é o que move a gente, é o que realmente tira a gente daquela zona de conforto, porque fala assim, ó, eu tenho que evoluir. Na hora que a Ellen fala que eu fico falando, nossa, eu tenho que melhorar isso, não é porque a gente tá ruim não, viu? A gente tá, muito bem, mas é porque é isso, eu acho que o que me move é tentar sempre estar trazendo alguma coisa com solidez também, não é só falar que, vou tentar porque lá fora tá fazendo, não. Realmente, teve alguém que fez, teve escuta daquele outro profissional que você teve no network, que deu certo, você começa a procurar artigo ali, você vê uma referência, você estuda a fisiologia ali, não, vamos tentar com esse pacientinho que talvez a gente não está conseguindo evoluir, será que se a gente tentar trazer uma modalidade nova, algo novo, será que a gente não vai conseguir somar e melhorar a qualidade de vida desse paciente? E acontece mesmo, assim, do ser humano, né, do profissional, do paciente, ficar ali naquela zona, gente, vamos mover, a gente precisa fazer alguma coisa para poder tirar ele daquele número que ele já está ali há alguns meses ali, né? A gente precisa mexer, e eu acho que é o que a Samila traz para nós, é essa motivação, esse impulso. Não, mas mas ficou do mesmo jeito. Não, alguma coisa agora diferente a gente tem que fazer para poder melhorar sempre. Quando você estiver lá na frente, né? O que você espera deixar como legado? Traz o lenço, meu Deus. Ai, Fernanda, tanta pergunta difícil. Ai. Que o profissional, ele realmente ele abrace aquela família, que não julgue, que ele escute mais. E reabilitar é algo que vai além. Você dá oportunidade para uma criança que não está tendo aquela oportunidade por N fatores, mas você como ser humano que está ali para poder ser a mão de Deus na vida daquele pacientinho ali, para poder estar melhorando a qualidade, poder ter aquela sabedoria para poder tentar levar uma informação que seja um pouco mais difícil para aquela mãe, mas com leveza, com tranquilidade, ser acolhida para essas famílias, porque eu sei que não é fácil, sabe? A luta diária ali, né? Mas o principal é fazer com responsabilidade, né? É que os profissionais entendam que a gente só vai conseguir isso aprimorando, correndo atrás, compartilhando. O principal, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que chegou que a Ellen fez o curso. Ellen, o que você aprendeu diferente? Me conta, vamos compartilhar. O profissional ter essa essência que entender que sozinho ninguém vai em lugar nenhum, que a gente precisa do outro, que a gente precisa do próximo, que a gente precisa do pai. E é isso, a união e juntos ali a gente consegue, mas sozinho a gente não vai conseguir parar de ter esse individualismo, esse julgamento. Eu acho que esse olhar mais humano aí que eu queria que todos a reabilitação tivessem para poder somar, sabe? Sim. E se o paciente tiver 1% para me entregar, né? 0,5%, a gente vai trabalhar dentro daquele 0,5%. Não consigo verbalizar, não consigo expressar, mas pelo olhar, gente, essas crianças têm uma áurea, né? Exatamente. Vão além ali.
E aí eu acho que às vezes precisa mais dessa entrega, desse envolvimento, né, com essa família aí. Eu acho que é tudo, não é pensar só no paciente, é abraçar a causa, é abraçar a família. Não tem como, gente, não tem como falar para não envolver com a família. Eu já escutei isso, né? Querendo ou não, ali, é com a família, com a criança, que realmente a gente vai conseguir fechar aquela roda, tentar entender um pouquinho onde que eu posso ir, o que que eu posso estar ajudando, né? Então tem que ter essa parceria aí, tem que ter essa entrega. Não adianta ser o melhor profissional. Se não tem esse lado humano, se não abraça a causa, né? Independente da área da reabilitação ali, não flui, né? Vai chegar, vai Samila, eu chegar. queria saber uma história marcante, assim, um paciente. A Bia, né? A Bia é a número 1, mas vamos colocar o paciente número 2. Qual que é um paciente bem marcante, assim, na Ser sua mais de um história? também, não É, precisa ser só. um que vem, assim, que você fala nossa, esse daqui me fez ir atrás, foi um desafiador, e que a gente conseguiu tal coisa. Nossa, tem tantos. Tem É muito. difícil Não isso. falar nome, não, conta por cima, assim. Não, é uma pacientinha que tinha várias crises convulsivas, assim, de difícil controle, porque eu falo assim, a equipe da reabilitação médica não é só nossa, não. É da Sim. equipe interdisciplinar no contexto geral, né? Então, foi essa questão, eu na época, eu ficava atendendo ainda, hoje em dia, querendo ou não, eu participo de todo o processo, mas não consigo ficar tanto na linha de frente igual os terapeutas que fazem os atendimentos, mas na época eu fazia os atendimentos ainda, nossa, e aquilo doía meu coração, sabe? Tanto de crise que ela tinha que era até o drop da táxi, que ela perdia todo o controle ali do tronquinho várias vezes, várias crises na sessão. Nossa, e era a idade da Marina, da minha filha, e parece que é isso que você envolve mais ainda. Eu falei assim, meu Deus, deve ter alguma coisa para fazer. E aí o médico que acompanhava a criança entrou com medicação específica, corticoide terapia, e aí, junto com a terapia, a menina, assim, ela evoluiu demais. E nessa avaliação inicial, trazendo um pouquinho por que isso me marcou. Quando eu fui fazer essa avaliação inicial com esse pai, na verdade, a criancinha já estava grandinha, já estava um pouco maior. E a gente sabe das consequências do mau alinhamento, a questão de luxação, né, de quadril, a escoliose. O pai também, né, porque a gente sabe do dia a dia, essa criança tem que estar bem posturada. E em algum momento daquela avaliação, o pai me questionou de cadeira de roda. Foi bem na primeira avaliação, era um pai que já estava naquele momento ali do luto, do diagnóstico mesmo. E aí eu fui tentar falar que, assim, tinha que esperar um pouquinho, que a gente tinha que avaliar, mas se conforme ela fosse crescendo, tivesse pesado, tentando trazer os lados bons e positivos, né, para aquela questão do alinhamento biomecânico na cadeirinha, não que ia ser definitivo, mas era naquele momento necessário que a criança precisaria para depois, com a evolução, a gente ter o próximo passo. Nossa, mas eu falei assim, meu Deus, para que eu fui falar naquele momento? Porque o pai era um momento que ele não estava pronto para poder escutar, mas eu tentei falar que aquela cadeirinha ia ser como se fosse uma bengalinha, que logo ela não ia precisar mais, sabe? Foi com esse intuito. Mas é porque você tem que ter essa leveza, essa parte sensitiva para saber até onde você pode ir também, sabe? A gente aprende muito com isso. E aquele momento não era hora, às vezes, assim, porque o pai, na hora que eu falei sobre esse ponto, realmente começou a chorar, e eu pensei, meu Deus, deixa eu tentar explicar de uma outra forma, porque não é, eu tô falando que a menina vai ficar sempre ali, não. Então, por que me marcou? Porque teve essa avaliação inicial que teve esse marco, realmente a criancinha, ela estava numa certa idade que precisaria, mas depois de um olhar trazendo tudo que estava acontecendo nos atendimentos, né? A gente trazendo essa descritiva para o médico, ele entendendo como que estava sendo a evolução, por que a gente não estava conseguindo, quantas crises que estava, o médico tendo essa noção junto com a família e levando esses dados, entrou com a medicação específica, a gente mudou o programa de reabilitação e a menina está andando hoje, né? E eu falo isso assim, por isso que eu tô falando, a gente não vai sozinho em lugar nenhum, eu preciso de cada um, mas a gente precisa de ter um olhar atento, tá atento para aquele paciente, para poder pegar, né, esses nuances assim, para poder não perder tempo. Sim, com certeza. E essa foi uma das coisas que me marcou, mas não é só porque ando não, tá, gente? Mas porque que seja um controle cervical, vou pegar um outro exemplo agora recente que a gente fez, pacientinho sem controle cervical, a gente sabe que a lesão neurológica grave também, e aí foi um dos casos que eu até discuti com o professor lá de Harvard, porque a gente começou um protocolo e ele começou a ter uns efeitos, mas na verdade depois discutindo com o professor não foi realmente devido à neuromodulação, era mais pela questão de gerenciamento da saliva, que tinha a questão de alguns vômitos, só trazendo um pouquinho, então a gente redefiniu, falei assim, gente, eu tô precisando de ajuda, será que é? Não é isso que tá causando isso, mas vamos tentar ver uma outra forma então de estimular. Então a gente traz isso para a neuromodulação, para o TDCS, fez o protocolo, o TDCS sozinho não é nada, a gente tem que associar com a reabilitação e o objetivo direcionado da avaliação. E aí o menino está conseguindo segurar a cabeça lindamente hoje em dia, o contato visual, a parte cognitiva, toda assim, a interação social. Então é uma outra criança. Então são pequenas conquistas. Eu falo assim, a gente tem
sempre pegar essa família no colo e mostrar, calma, acalma o coração que o processo está acontecendo. Mas eu preciso também que vocês entendam, dar essa abertura, confia na nossa equipe, confia no nosso fazer, que aos poucos está acontecendo. Não adianta a gente pular etapas, né? As coisas têm que acontecer de uma forma linear, né? Com certeza, Samila. Tem algumas perguntas assim mais leves, tá? Até que enfim, né? Assim, o que mais, né? Qual é o seu sonho, né, pessoal? O que mais você tem, né, como sonho na sua vida? Pensando na questão da pesquisa, meu mestrado, ou essa área, essa linha mais, para entender um pouco mais, quem sabe até no futuro, um instituto, né, para a gente poder realmente não só dar essa oportunidade para as crianças que estão no ser especial, né, publicar vários. Tá tudo documentado, gente, né? Tantas ganhos que a gente teve lá na Clínica Ser Especial, mas dá oportunidade para as crianças de fora também, para que possam estar tendo essa oportunidade também, né, de atendimento, atingir outras áreas, né, com um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso fazer também, né? Mas essa parte da pesquisa é algo que está no coração, assim, que Deus vem falando. E eu acho que é o caminho, assim, sabe? Para a gente poder realmente levar essa informação para o próximo. O que eu estou fazendo aqui que está tendo resultado para outras pessoas de outros locais poder estar lendo aquele artigo ali, ó. Nossa, olha aqui, vamos tentar isso aqui, né? Levar o nosso fazer para mais pessoas, assim, né? Divulgar um pouco mais isso. Eu acho que é só através da ciência, de aprimorar um pouco mais, que a gente vai conseguir trazer um pouco mais, né? Um pouco mais do legado que ela pretende deixar para o nosso mundo, né? Com certeza. Sim. Exatamente. Quem Isso foi um a Samila? sonho. Samila da Com Fé Especial, que se deixou dedicou tanto. muita ciência, muito resultado para as próximas gerações, se Deus quiser. Sim. Eu falo que se eu pudesse, gente, na hora que chega lá que precisa, a gente sabe, nossa, esse menino precisa nesse momento de um parapódio, ou precisa de um andador, ou que seja do que, né? Se eu pudesse ter, eu falo na questão de instituto, quem sabe a gente pode estar ajudando de uma certa forma nisso no futuro, que aquela criança chega, a gente já é tanta coisa, já é um custo de vida tão alto, né? Pensando, que é tudo muito caro. Né? Então, às vezes eu penso em ajudar o próximo de alguma outra forma, porque, né, Deus direcione a Fernanda, que direcione a Cirlan, que me direcione toda a equipe, para que a gente possa sempre estar pensando no próximo, ajudar o próximo. Eu acho que é esse meu legado, assim, sabe? É tentar, através da informação, através da orientação, a gente está podendo ajudar esse próximo. Incrível, Samila. Agora vamos, eu vou fazer uma dinâmica, umas perguntinhas mais rápidas, assim, eu te jogo e você me responde com uma palavra, uma frase. Completa a frase. Exatamente. Um lugar no mundo que te inspira. Minha família, minha base ali, né? Lá na casa de sua mãe, na casa do seu pai. Sim, mas eu... Comendo um pão de queijo. Sim, né? Mas toda essa parte, mas eu acho que hoje em dia minha família também, minha família que eu falo, né? Que deixar pai e mãe, né? E a gente Fazer tem que ter a a sua. nossa família. Então eu falo esse legado, eu falo Alexandre, Marina, Benício, eu acho que eles me fortalecem para me dar o meu melhor, sabe? Porque eu tenho que dar o meu melhor em casa para poder isso transparecer, né? É uma evolução constante, a gente tem que pedir muita sabedoria diariamente para isso. Mas eu acho que é essa base. E aí, nessa base que eu tô, eu consigo dar mais valor até na base de onde eu vim. Né? Dar mais valor no meu pai, na minha mãe, na rede, né? Que a gente tem no contexto geral. E aí, de lá, também dar o meu melhor para poder dar o meu melhor no meu trabalho. Porque eu acho que se a gente não dá o melhor na nossa estrutura, né, principal ali, que é o objetivo de Deus, a gente não vai conseguir dar o nosso melhor aí também fora, né? Eu ia falar de um paciente que marcou, mas eu já antecipei, né? Nossa, meu Deus. Um sonho que você ainda não realizou. Eu acho que é levar a ser especial para mais famílias, para mais pessoas. Não para, não é fama que eu quero, não é isso, não. É ajudar o próximo, é ajudar mais pessoas. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente só está no começo. O que ser especial é para você? Escola de vida. O que te dá mais força todos os dias? O que me dá mais força? Minha família. Um momento difícil da sua carreira? Difícil da minha carreira.
Eu acho que foi lá no comecinho, quando eu terminei minha residência, foram 2 anos, né? Ficar longe de todo mundo era quase 500 quilômetros, assim, então a bolsa baratinha, né, que a gente ganhava, então dava para ir direto, assim, ver a família. E aí saber que estava no final ali da residência, que eu, meu Deus, eu vou ter que voltar para casa agora. Faltava 7 meses para fazer a minha para terminar minha pós-graduação, mas eu sabia que não por não querer voltar para o interior, não, porque lá que a Samila, a essência da Samila veio de lá. Mas é porque eu sabia que eu queria algo a mais para poder ajudar mais. Então, Deus, a partir desse momento, ele foi direcionando coisas assim, porque se não fosse por ele naquele momento, eu acho que eu não teria. Então veio a dificuldade. Terminou a residência, o que eu vou fazer agora? Não tinha bolsa, não tinha nada, e Deus foi direcionando. Apareceu um concurso bem na área da residência para ser preceptora. Meu Deus, é uma área que eu não domino, mas vamos lá, vem. E aí estudei, consegui passar, assim, passei por outras áreas que eu não gostava tanto, que eu não me conhecia tanto, assim, não me vejo. Samila na área tô falando Samila, de estética, que foi nesse momento. E não desmerecendo, porque eu também dei muitas aulas voltadas para essa parte também, porque eu tinha uma formação na fisioterapia de saúde da mulher, mas lá E que eu requer muito aprendi... estudo também, é uma área que sim, estuda demais. muito. Mas a fisioterapia, gente, se a gente, hoje em dia eu vejo que saber um pouquinho de cada área, isso é maravilhoso. Porque, querendo ou não, o paciente chega lá na clínica hoje, tá com a perninha mais inchada ou não, eu sei os manuseios corretos, às vezes, para poder estar orientando, né? É só pegar um nicho, assim. Mas voltando, foram fases difíceis que eu passei, de incertezas, mas que me fortaleceu para poder falar assim, vai que você consegue. E aí, mesmo nessa época que eu fiquei nessa parte mais voltada para a parte da estética, lá tinha todo protocolos, que hoje eu entendo que a essência da ser especial, essa questão de treinamentos da importância, porque enquanto você não estava com a mão igual a chefe que estava lá há 5 anos, você não podia ir para a prática, né? E aí hoje eu vejo que esse pensamento veio para implementar essas questões internas na clínica de treinamento, de áreas que às vezes eu tive que passar para poder me aprimorar, mas que fazem todo sentido. Então, eu acho que tudo que eu passei, mesmo as dificuldades nesse momento de incerteza, o que eu vou fazer agora, que foi onde eu cresci, estava sendo direcionado por Deus, né? Mas eu acho que o mais, assim, o marcante de todos é o que eu vou fazer agora. Eu não tenho emprego, mas eu não quero voltar. Me direciona, Senhor. E aí, eu acho que foi lá que aconteceu tudo, onde eu conheci o Alexandre, porque se eu não tivesse conhecido, eu acho que eu não teria voltado aqui para Goiânia também, né? São propostas, né? Que ele que tem, teve para Fernanda, teve para você, e a gente só entende depois que está no processo e é grato por isso. Né? E pode falar. Um momento emocionante, Samila. Emocionante? Da ser especial? Você fala da sua carreira, de você, vida, da sua vida, da sua vida. família. O nascimento dos meus filhos, né? Eu acho que fortifica, né? Fortalece ainda mais ali a união entre o casal também. É maravilhoso, né? Gente, é inexplicável ser mãe, assim, né? Só vivendo para poder... Só. E com relação à carreira, eu acho que hoje, onde eu tô hoje em dia, eu vou ser sincera, eu tinha dificuldade de me colocar nessa posição, né? Que a gente fala de diretora técnica, né? Muito tempo eu ia para me apresentar, a Fernanda sabe disso. Eu me apresentava mais como fisioterapeuta. Eu tive muita dificuldade de soltar o osso, né? De falar assim, não vou atuar mais na prática, não vou estar ali atendendo. Nossa, isso me doía porque eu tinha que vir para cá. Mas aí depois, vendo de longe, nesse momento que eu tive que me afastar, que eu fiquei longe também, eu vejo que, assim como outras instituições, esse papel onde eu tô ajudando. Mais do que se eu estivesse só ali com a mão na massa, né? Só fazendo os atendimentos, né? Para poder estar conversando com toda a equipe, tentando direcionar o caminho ali na reabilitação. Então, eu acho que esse momento onde eu estou hoje, no meu cargo, que foi algo que eu tive dificuldade, porque eu queria estar era na parte da prestação e do serviço, eu acho que é algo que foi um divisor de águas, assim. Hoje eu consigo ver que eu preciso melhorar e aprimorar cada vez mais para poder somar com a equipe, sabe? Sim, e essa questão que você falou, eu queria estar na prática, estar ajudando, mas ali na prática, no mão a mão, você ia conseguir ajudar o quê? 4, 6 pessoas num dia, né? Sim. Hoje, você estando aqui um pouco mais por cima, olhando todos, você consegue ajudar quase 100 pacientes. Então, em números, né, que você falou que queria ajudar mais pessoas, hoje você consegue ajudar mais pessoas com o cargo que você está. Sim, mas foi difícil. Eu sei, né? Mas você precisa passar pelo processo para entender qual que é o seu lugar no espaço, né? Qual que é o seu lugar no ser especial. Sim. E hoje cada um tem o seu espaço específico e a engrenagem ela anda bonitinha ali, né? Cada um no seu fazer e Deus gerindo. Com certeza. Samila, agora eu queria que você deixasse uma mensagem assim para os pacientes da clínica, para os futuros pacientes. Uma mensagem que você quiser, assim, do seu coração, como profissional, como mãe também, que isso contribui muito no seu fazer. Uma mensagem
especial para as famílias que estão escutando a gente? Sim, eu acho que é confiar. Confia no ser especial. Eu sei que às vezes, quando a gente vai tentar levar, né, alguma informação, a forma como que a gente fala, tá tudo muito novo para aquela família no processo ali, mas que por trás disso, né, por trás eu tô falando, os profissionais, né, desde as meninas que ajudam a gente na manutenção da empresa ali, até todo mundo que está conduzindo ali o fazer na reabilitação, por trás disso tem o administrativo tomando conta, né, tem a parte da direção técnica, então eu só peço assim, confia, entrega, porque do lado de cá a gente vai tentar não, a gente tenta, né? Uhum. Sempre tenta dar o máximo, o nosso melhor. E eu acho que assim, sempre eu sou um ser humano. Eu vejo que às vezes eu posso melhorar em alguma área, a gente como gestora, né? A gente vai sempre tentar ir atrás, ir além, mas a gente é ser humano também. Então, por isso que a gente tem essa via de mão dupla, né, Fer? Eu falo, tá um pouco insatisfeito, tem algo que realmente está precisando alinhar, é só conversando, gente, que a gente vai alinhar. Se às vezes a família está naquele momento ali, tá insatisfeito, está com alguma questão mal resolvida, mas fica só para ela ou leva para outra questão, né? Só estou tentando falar assim, a gente é ser humano, a gente está para poder conversar. Conversando a gente alinha, a gente vê trajetos, a gente vê formas de como resolver e formas de melhorar, formas de evoluir. Então eu só peço assim, eu sei que não é fácil para essas famílias, todo mundo, né, que está passando por esse momento, que precisa da série especial, mas acalma o coração, confia, e sempre que precisar, o diálogo vai ser sempre a melhor solução, a escutativa, e a gente está aqui para poder somar, para poder agregar, e com fé a gente vai conseguindo, né, direcionar tudo isso. Né? Com certeza. Não é à toa que a Samila é nossa referência técnica, né, acima de tudo, mas também o nosso coração, né, pulsante ali, que nos instiga, que nos move, que nos impulsiona, que até mesmo quando a gente está um pouco mais desanimado, nossa família, esse mês foi um mês difícil, não teve tantos pacientes, assim, que desempenharam uma boa avaliação, pacientes internando, pacientes com crises, aí a Samila, não, calma, vai dar certo, mês que vem é um novo mês, e aí a gente vai sempre sendo abastecida dessa fé, dessa esperança, né? E eu coloco que essa personalidade, né, essa leveza da Samila, vamos dizer assim, é algo que vai equilibrando o nosso trio, né, Sim, sim. para que a gente consiga superar os nossos desafios e alcançar, né, os nossos objetivos como empresa e como parceiros, Sim, né? sim. Não podia ter uma parceira melhor. Eu e a Serlan, nós somos muito gratos, né, por Deus ter colocado a Samila nas nossas vidas lá atrás e até então a gente entende que não poderia ser outra pessoa, né? Sim. Para que fosse a ser especial que a gente sempre quis, né, alcançar. Então, não é fácil, como a Samila falou, há dias bons, há dias difíceis, e a gente se ajuda, né? Sim, sim. A gente vai discutindo, a gente vai se apoiando, a gente vai trazendo conforto, né, em dias mais difíceis, porque acontece, e se apoiando uns nos outros, porque é assim que é uma boa parceria, né? Eu desejo que isso se perpetue por muitos e muitos anos, que a gente possa crescer muito ainda, né? E que a gente continue sendo a nossa família aí, que a gente vai. Eu digo que eu tenho 2 casamentos, né? Mas é isso. Sim. Então, assim, que bom que é você, tá, Samila? Obrigado por tudo, por ser essa pessoa maravilhosa, iluminada, né, que surge nas nossas vidas e nas vidas de todos os pacientes que estão na Ser Especial, tá bom? Com certeza. E é isso, gente. Obrigada, tá, por estarem aqui conosco. Espero que vocês tenham pelo menos entendido um pouco da personalidade da Samila, dessa doçura, desse coração que é generoso, que cabe todo mundo lá dentro, que está sempre motivando a gente, né? Eu acredito que futuramente a gente vai colher muitos frutos ainda, muitos sonhos serão realizados lá dentro, através do nosso cuidado, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, tá? Obrigada, Fer. Obrigada, Samila. Obrigada, meninas. Foi ótimo. E gostaria de agradecer também, né, essa parceria com a Fernanda e com a Serlan, como a Ellen trouxe, né, no começo, cada um é diferente, cada um tem a sua essência, mas isso se equilibra. Tem dias que está mais difícil, né, na função da descrição de cargo de cada um, mas é onde a gente tem um apoio.
e pedir para que Deus continue abençoando essa parceria, né? Que Ele nos direcione qual o melhor caminho sempre a conduzir, né? Para que a gente possa estar ajudando tantas famílias aí, continuando a nossa missão. Sim. E vamos deixar o compromisso público aqui, né? Do próximo episódio, a gente trazer o outro membro dessa... Na verdade, um trio, né? Tinha que ser um quarteto. É um spoiler? Já vamos, inclusive, deixar aí, gente, já mandem perguntas para um neurologista fera em epilepsia. A gente vai trazer o Alexandre aqui, tá? Tá com uma bagagem enorme sobre crises convulsivas, né? Manejo, enfim. Epilepsia, para a gente poder conduzir melhor e ajudar. Porque o nosso principal objetivo aqui é levar informação também para as famílias, né? Traçarem o melhor planejamento ali, tomarem a melhor decisão. E é isso, vou fazer o compromisso público que o Alexandre vai vir para cá trazer muita luz para nós, trazer muito conhecimento. E mandem já perguntas para ele, que depois aqui ao vivo a gente vai colocar aqui, para colocar ele contra a grade, Alexandre, você responde. E é isso, pessoal, obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.